Rapaziada, aqui Frank Fogo falando. O Botafogo mais uma vez venceu no estádio Newton Santos, não tá pertinho, na tarde de ontem, venceu o Coritiba, um jogo apertado no primeiro tempo, onde o Botafogo logo aos 2 minutos consegue ali fazer o primeiro gol com o Sauer, diga de passagem, um golaço, e logo em seguida o Coritiba acabou empatando numa jogada que deram uma comprida, o Sampaio não conseguiu cortar, o centroavante cabeceou e o Bruno fez um golaço por cima do nosso goleirão, do Perry, que estava adiantado, um golaço indiscutivelmente, mas o Botafogo conseguiu, no apagar das luzes do primeiro tempo, virar o jogo para 2-1 e depois deslanchou, né? Fazendo 3-1, 4-1, poderia ter feito mais gols. O Botafogo pulverizando todos os adversários ali no estádio Newton Santos. O Botafogo abrindo de novo 12 pontos de diferença para o segundo colocado, que hoje é o Flamengo, né? O Botafogo que entrou em campo de maneira diferente, sem o Júnior Santos, com o Sauer na ponta direita, só que o Sauer fazendo um falso ponta, entrando pelo meio para jogar junto do Eduardo e do Tiquinho. Funcionou muito bem, foi uma sacada muito interessante do técnico Bruno Lage ao colocar o Sauer nessa função, não como ponta propriamente dito, mas como um terceiro homem ali do meio campo, um quarto homem na verdade do meio campo, fechando os espaços entre linhas, entrando entre as linhas do time do Coritiba. Funcionou muito bem, tanto que o Sauer foi beneficiado com 2 gols. Sauer, que não vinha sendo tão utilizado, entrou nessa nova função e fez 2 gols, foi presenteado com 2 gols. E que partida do Marlon Freitas, do Tiquinho Soares, do Vitor Sá. Que partida fez o Vitor Sá também. Tiquinho Soares todo jogo, ele é uma unanimidade, um dos melhores jogadores do Botafogo. O Botafogo se apresentou de forma brilhante ontem, mais uma vez mostrando por que é o campeão virtual, simbolicamente, do primeiro turno. Ninguém mais alcança o Botafogo nesse primeiro turno. O Botafogo já é o campeão virtual desse primeiro turno do Botafogo, do Campeonato Brasileiro. Chama da vitória não se apaga e Botafogo e Tiquinho Soares dominam capa dos principais jornais cariocas, em contraste com crise no Flamengo. O jornal O Globo traz a seguinte manchete: Flamengo demite preparador que agrediu Pedro e mantém Sampaoli. E diz assim, artilheiro do Brasileirão e autor de 2 gols na goleada do Botafogo sobre o Coritiba, Tiquinho Soares, teve sua foto destacada na capa de todos os principais jornais do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. A alegria do líder isolado do Brasileirão nas capas contrastou com a crise no Flamengo. Um exemplo disso foi a capa do Extra também, que colocou em primeiro plano uma foto de Pedro com a manchete: a fantástica fábrica de crises. Acima de comemoração, Tiquinho Soares com uma bela chamada: chama da vitória não se apaga. O tabloide Meia Hora colocou uma foto de Tiquinho de corpo inteiro com a manchete: Fogão goleia e é campeão do primeiro turno, em contraponto a um protesto contra ocorrido no rival. O jornal disponibiliza ainda um pôster do Botafogo líder isolado. Confira as capas, vamos lá. Linda, linda, linda. Maravilha, maravilha. O Extra, ó, crise na Gávea, nada justifica a agressão. E tá aqui o Tiquinho Soares fazendo aquela comemoração dele, dizendo: Fogão goleia, campeão do primeiro turno, e ainda um pôster do melhor time do Brasil na atualidade. Indiscutivelmente, o meu Botafogo é o melhor time do Brasil na atualidade. Artilheiro do campeonato, melhor defesa do campeonato e melhor ataque do campeonato. Pulverizou o Corinthians de 2017, o Flamengo de 2019, porque com 17 rodadas, 43 pontos, ninguém conseguiu essa façanha, só o Botafogo. Então tem que respeitar, como diz o Bruno Cantarelli: surta, atura ou surta, cara. Atura ou surta. O Botafogo
indiscutivelmente o melhor time do Brasileirão. O comentarista aponta os detalhes sobre a vitória do Botafogo no primeiro jogo. Vamos lá. Na primeira, do Bruno Lage. A verdade é a primeira vitória do técnico Bruno Lage no comando do Botafogo, e veio com uma vitória e com um dedo do técnico Bruno Lage, né? A gente viu que ele mudou a maneira do time jogar. Acho que é o primeiro jogo em que vemos a assinatura forte do Bruno Lage na escalação. O histórico recente do Gustavo Sauer mostra que a última vez que ele tinha sido titular no Brasileirão havia sido contra o Goiás, na 6ª rodada do Brasileirão. Na Copa Sul-Americana o time tem sido mais misto e ele tem atuado. A explicação do Bruno Lage foi muito correta, me causou certo espanto e admiração, porque em pouco tempo entendeu as características do time e dos jogadores. Tem o Júnior Santos, que é um jogador de profundidade, Segovinha de drible e acha os espaços, mas não faz tão bem o que o Sauer faz. Esse jogo entre linhas, essa aproximação entre o Eduardo e o Tiquinho. Então, o Bruno Lage enxergou muito bem essa possibilidade na escalação do Gustavo Sauer e fez isso com maestria e com destreza. Fez isso com muita destreza. Parabéns a todo o time do Botafogo, parabéns a todo o time jogou muito bem. Marçal jogou um partidaço, a zaga jogou um partidaço, então todo o time muito bem, as linhas compactas, até mesmo quando tomou o gol de empate ali, não desestabilizou, o time não se desestabiliza, é um time que tem um mental muito forte, é um time que está preparado para qualquer adversidade nesse Campeonato Brasileiro e já provou isso. O primeiro gol que tomou agora contra Coritiba, o empate, poderia ser um revés, mas não foi. O time mostrou capacidade de superação, capacidade mental de superação. Botafogo tá de parabéns. Agora vamos falar de outras notícias aqui. Botafogo parcela e quita pendência junto ao Guarani do Paraguai pela contratação do Segovinha. Faltava algumas. O Clube Paraguai é o próximo adversário do Glorioso, né? Nessa quarta-feira, no Newton Santos, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na semana seguinte. Me informaram que na sexta-feira passada fizeram a transferência. O Botafogo pagou $400 mil pela primeira parcela. Estavam atrasados desde maio. Ao Guarani restou uns 200 mil, aproximadamente, afirmou o presidente do Guarani, Emílio Dayer, à Rádio ABC Cardinal nesta segunda-feira. Então o Botafogo aí acertando as pendências com relação ao pagamento do Segovinha para não ter nenhum complicador. O Botafogo também tem acerto com João Pedro e aguarda a liberação do Fenerbahçe para fechar um empréstimo com o jogador. O Botafogo já tem um acordo avançado com o atacante João Pedro, de 31 anos, que pertence ao Fenerbahçe, informa o GE. Resta apenas a liberação do clube turco e o brasileiro naturalizado italiano assinaria por empréstimo válido até final de 2024. João Pedro chegaria para ser reserva de Tiquinho Soares e pode atuar tanto como centroavante como segundo atacante por trás, função que hoje é exercida por Eduardo. Ele já chegou inclusive a atuar pela seleção da Itália em 2022. João Pedro tem contrato com o Fenerbahçe até 2025 e também está na mira do Grêmio. O atacante está no radar do Glorioso desde o começo do ano e tem interesse em atuar no futebol brasileiro. Em sua primeira temporada no Fenerbahçe, João Pedro marcou 5 gols e deu uma assistência em 28 jogos, além de Cagliari da Itália, onde é ídolo. O atacante atuou também pelo Atlético Mineiro, clube que o revelou, Palermo, Vitória de Guimarães, Penharol, Santos e Estoril. Tá aí o interesse do Botafogo em João Pedro, jogador de 31 anos, que atua lá no futebol turco, no Fenerbahçe da Turquia, que vem aí para ser reserva do Tiquinho Soares, jogador que pode atuar como centroavante e também pelos lados de campo. Valeu, rapaziada, deixa o like aí, não esqueça de se inscrever no canal. Fogo neles, mais líder do que nunca, fogo neles, pra cima deles, fogão, rumo ao título do Brasileirão. Até aqui também a estatística do Botafogo se sagrar campeão brasileiro.
tem aproximadamente 85% de chance de ser campeão brasileiro. Após aumentar a vantagem, o Botafogo agora tem de 85% e 91% de chance de ser campeão brasileiro, apontam matemáticos. Né? Depois de aumentar a sua vantagem após a 17ª rodada, de 11 pontos para 12 pontos de diferença do segundo colocado, Botafogo aumenta também a chance de conquistar o Brasileirão de 85,4% e 91,3% de chance de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2023. Segundo cálculos do matemático Tristão Garcia, do Infobola, o Botafogo aumentou sua chance de título de 88% para 90% para o Instituto de Matemática da UFMG. A possibilidade do Fogão ser campeão também cresceu de 80,3% para 85,4%. Por outro lado, o portal Chance Gol enxergou uma redução de chances do Botafogo ser campeão de 93,4% na rodada passada para 91,3% agora. O site adota uma metodologia diferente, considerando o desempenho de cada time nos últimos 12 meses. Está então os matemáticos cravando quase 90%, alguns até 93%, 94%, 91% de chances do Botafogo ser campeão. Mas isso é mera especulação, mera matemática. O que importa é jogo a jogo. Jogo a jogo, o Botafogo lutando aí para ser campeão brasileiro. Fogo neles, fui, um grande abraço.